Gente, voltando aqui, dando continuidade a esse trabalho maravilhoso. Hoje a presença de Caio Cobra aqui no programa Radioterapia. Vamos começar a segunda parte. Caio, vamos ver? Programa Radioterapia, segunda parte com Caio Cobra. É sempre bem-vinda, Jaqueline, novamente. É sempre um assunto, pessoal, muito, além de importante, é fascinante, na verdade, tá? É fascinante o assunto. Gente, nós já estamos de volta, tá? De volta de novo. É um assunto muito fascinante e já estamos conectados. Vamos lá, Caio. Alguém aí passa um recadinho pro Caio avisando que a gente já tá por aqui, gente. Vamos continuar. Oi, Caio, vamos lá. É um assunto sempre muito fascinante, pessoal. E vamos lá. É um assunto sempre muito fascinante, a psicossomática. E nós estamos aqui com o Caio Costa, que no meu entendimento é o cara que mais realmente manja do assunto a nível Brasil. O cara é uma fera. Eita, exagero. Ah, tu já estava aí, né? Pô, nem te vi, bicho. Gente, é o seguinte, vamos continuar com esse assunto mais um pouquinho, Caio, do aspecto suicida, que realmente Vamos. é necessário, tá? Não tem como a gente falar numa apresentação como essa o que é que você pode fazer. Mas nesse Sim. momento você precisa buscar ajuda, tá? Busque ajuda, tem o Caio aí, você pode entrar em contato com ele ou comigo também, não tem problema, a gente pode conversar. E o que tiver ao alcance do Caio ou meu, a gente faz. Ou indicar realmente uma pessoa que possa fazer isso com mais maestria. Pede, Mas, Regina, aqui pede ela, para a Bre. Aline refazer a pergunta aí. Eu tô acompanhando os comentários aqui. Ah, pronto, já está aqui. Ela já falou contigo, Caio. Bre Sampaio, é porque o nome na certa tu não A tá. Brena. Brena, pronto, então beleza. Legal. Pronto. Ótimo, já tá no caminho. Aí, ô Brena, É, é só falar comigo lá nessa semana agora, marcar aí de novo, a gente conversa. É que isso ela não tinha perfeito, comentado, não. pronto. Vamos Mas ver o que é posso que tem falar mais uma por aqui. coisa? Fala, Eu fala. vou falar uma coisinha, tá? Sobre esse assunto, tá? Pensamentos suicidas. Eu não vou dizer que é comum, tá? Mas acontece de qualquer ser humano, tá? Em determinada fase da vida, ou determinada situação da vida, ter esse tipo de pensamento, ok? Pensar em se matar, pensar em, né? Até porque ele está querendo mudança na vida dele, por algum motivo. Perfeito. E não está Perfeito, conseguindo Caio. essa mudança. Ou aquela situação está em excesso, ele está se sentindo sobrecarregado ao extremo e tal. Então, até Perfeito. aí, tá? É um pensamento normal, vamos dizer assim, a gente pensar numa saída como essa, tá? Perfeito. O mais legal é o que eu vou fazer com esse pensamento. Certo? Isso é o Perfeito, mais Caio. importante. Então, de Isso aí uma que. maneira bem. Vou falar. Genérica. Pode falar, fale. Não, é isso aí, de uma maneira bem genérica, tá? Todo mundo alguma vez pensa em se matar. Assim como pensa em matar a mãe, como pensa em matar o pai, ou bater no pai, ou bater na mãe, Perfeito, Caio. tá? Perfeito. Perfeito. Essas coisas acontecem, Perfeito. esses É pensamentos vêm natural. na cabeça, natural. Então, Natural. o que eu faço com esse pensamento é que é onde está a diferença entre eu ser saudável e eu não ser saudável. Tá? Porque às vezes quando Perfeito. vem uma raiva, você sente mesmo vontade de quebrar tudo e tal. O saudável vai falar, mas para que eu vou quebrar tudo? Não vai resolver o problema, certo? Vai Perfeito. refletir melhor. A minha Perfeito. expectativa em relação a isso ou em relação àquilo é que não está sendo atendida, certo? Então, por que Perfeito. não eu reavaliar essa minha expectativa? Se eu estou sobrecarregada na minha vida, sobrecarregado de coisas para fazer, diminua as coisas para fazer. Certo? Perfeito. Ah, é fácil? Não é fácil. Tá? Mas nada nessa vida não tem jeito. Tudo tem um jeito, tudo tem uma maneira de você Perfeito. ressignificar, de você lidar. Então, de uma maneira bem global, é só isso que eu queria deixar claro, que esse tipo de pensamento não é uma doença, não é um sintoma grave, nem nada assim. Às vezes a gente Natural. tem esses sentimentos quando está muito triste, ou quando está muito deprimido, ou quando está, sabe, ou quando está Perfeito. muito frustrado, muito decepcionado com certas coisas, esses pensamentos às vezes vêm na cabeça. E o que você vai Perfeito. fazer com esse pensamento é o que importa. Isso.
Perfeito. tá? Eu sou o tipo de sujeito que eu vou te ser bem honesto. Eu penso realmente todos os dias na morte. E isso tem me ajudado a encarar esse fenômeno com mais tranquilidade. Porque é uma coisa que realmente vai acontecer para todo mundo. Então, Sim. é importante que nós pensemos nisso, tá? Isso é um assunto, é isso que eu estou falando, é fora ao pensamento suicida, tá? É isso que o Caio falou logo no comecinho. Então, é importante que nós pensemos nisso todos os dias, para que realmente a gente dê uma estabilizada, inclusive, para que isso não se torne uma vida mal vivida, digamos assim. Então, é importante que a gente pense também nisso. Outra coisa muito importante que o Caio falou sobre esse aspecto é a pessoa que sofre, né? Antigamente a gente vai para lá, seu neurótico, você é um neurótico. Graças a Deus que nós somos neuróticos, porque sofremos, né? E a gente Sim. tem como resolver os nossos conflitos, hoje principalmente com ajuda terapêutica. O cara que não sofre é esse que tem um problema para resolver, mas esse também nunca vai procurar ajuda. Por quê? Porque ele realiza tudo que ele deseja, tá? Então, Bre Sampaio, fica tranquila que o homem aí é uma fera e vai dar tudo certinho, viu? Vamos aqui ver aqui, tem mais coisa aqui. Aqui quem fala é o Léo Mineiro. Olá, sou ex-atleta profissional de vôlei. Carrego algumas dores como cervical, tornozelo. Devo encarar como dores psicoemocionais? Caio, essa pergunta é maravilhosa, porque a gente sabe que o trauma vai ocorrer independentemente do que você faça. O cara pode estar dormindo a noite inteira numa cama com plumas e tudo mais, e vai rolar e cai da cama e se machuca. Então, isso não faz. Não é porque você é jogador de voleibol, que você tem a musculatura toda perfeita, forte, que você também, inconscientemente, não se machuque. É por aí, Caio? Sim. Na verdade, a pergunta dele, então, é pescoço e tornozelo, é isso? Né? Ele é um ex-atleta profissional de vôlei e carrega algumas dores como a cervical e tornozelo. Ele está perguntando se deve encarar como dores psicoemocionais. Então, todo sintoma, tá? Para quem estuda psicossomática, tem uma causa, tem um fator psíquico emocional, tá? Todas as doenças. Até uma gripe. Isso. Certo? A gripe, ela só se manifesta, um vírus da gripe só se manifesta quando o teu sistema imunológico está baixo. E ele está baixo porque você está estressado de alguma maneira. Então, você tem muitos conflitos, certo? Então, abaixo do teu sistema imunológico e a gripe se manifesta. Então, é uma doença psicossomática também, ok? Uma gripe. E tem esse fator psicossomático. Então, para nós, todas as doenças têm um fator. Pode ter havido ocorrido uma exigência demais enquanto atleta, né? Pode. O fator emocional pode ter. Falando dele em particular, lembra que nós estávamos falando do pescoço, né? É a passagem do pensamento para a ação. Certo? Então, alguma coisa ele pode estar sentindo que está impedindo ele de agir. Certo? E o tornozelo me dá uma refinação nisso. Ele tem alguma posição dele, tá, na vida, que é onde ele não se sente estabilizado, onde ele não se sente seguro. Tá? Que o tornozelo é justamente onde todo o peso, todo o nosso corpo está apoiado. Se você olhar para o pé, é uma coisa impressionante o pé. Eu sei que parece bobeira que eu tô falando, mas olha o tamanho que é o pé em relação ao teu corpo, e você põe o corpo inteiro em cima do pé. É ele que apoia, é ele que te dá o equilíbrio, é ele que te dá a firmeza, é ele que te faz. É uma coisa impressionante, o tamanho que o nosso pé é. Frente, é quem carrega a gente. Então, o pé fala justamente disso, da direção que nós damos na nossa vida, certo? E das posições que nós assumimos perante determinadas coisas. Então, quando tem uma dor assim no tornozelo, quer dizer que para mim, que ele está mantendo uma posição, certo? Onde ele não se sente seguro, onde ele não se sente estável. E uma posição, ele citou que é um ex-atleta, então, por associação, certo? Provavelmente essas dores têm alguma coisa a ver com isso, certo? Perfeito. Não com falta de exercício, coisa de porque ele ter sido atleta, não. Mas alguma coisa com esse ex-atleta.
Talvez ele quisesse ter continuado, por exemplo, certo, a carreira dele e foi impedido por algum motivo externo, Caio. por algum outro motivo, alguma Perfeito, coisa assim. Foi perfeito, por aí. perfeito. Enquanto você falava aí, me veio à mente aqui, jogador de futebol. A maioria deles, se não quase todos realmente, tem problemas nas articulações, tanto do tornozelo como do joelho. Sim. E isso fala muita coisa, Caio. Quando você falou de Sim. pé, aí você falou tudo perfeitamente. E ainda tem essa articulação do joelho também. Quer falar um pouquinho? Sim. Joelho é a articulação, a gente chama de porta de entrada, né? Todas as articulações são portas de entradas, tá? Portas de aceitação. Então, essa pessoa, quando tem muita dor no joelho, ela tem uma dificuldade enorme em aceitar certas situações. E ela, mais ainda, ela percebe uma situação, não aceita e não dá um passo atrás. Porque a articulação do joelho é justamente o que nos permite andar para trás, tá? Andar de marcha ré. Se nós não tivéssemos essa articulação, seria muito difícil a gente conseguir andar para trás. E ao mesmo tempo, Perfeito, é verdade. Caio. Perfeito. Então, é exatamente isso. Joelhos, quando nos doem, é porque nós estamos mantendo ali uma posição, sabe? E não estamos querendo dar o braço a torcer, não estamos querendo sair, não estamos querendo ajoelhar. Até uma outra analogia, né? Não queremos ajoelhar perante aquilo. Aceitamos, Isso. mas não estamos querendo mudar a nossa Não vida. se curva, né? Exato, não se curva. É uma outra analogia legal. E o jogador de futebol, por exemplo, ele, como você falou isso aí tudo, exemplificou perfeitamente, ele sabe que aquilo lá causa um prazer enorme jogar futebol. Imagina, todo mundo gosta de ver, todo mundo assiste, todo mundo vê na televisão, o cara viaja o mundo todo tal, mas sabe que aquilo tudo é efêmero. Aí imagina depois quando esse cara tá ali na pontinha já para parar de jogar futebol e vai perder todo esse glamour também. Sim, né? Tem essa, tem. Né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Regina está dizendo salve os neuróticos, exatamente, isso mesmo. Neurótica. Vamos ver se tem mais perguntas. Todos são, quase todos, né? Em algum nível. Vamos lá. Bre Sampaio, o Caio Cobra, ele é ótimo. Você vai superar lindamente esse processo. Digo isso por experiência própria. Que bacana, né, cara? O reconhecimento. Bom. Show de bola. Obrigado pelas palavras, Regina. Vou me manter confiante neste processo. Gostaria de saber, a Geislaine Santos, gostaria de saber sobre dores abdominais. Tá, abdominal. Então seria interessante me dizer aonde no abdômen, né? Tá, porque aí nesse abdômen aí tem muito órgão. Tem intestino, tem vesícula, tem baço, tem os músculos apêndice, também, né? Tem os músculos, né? Mas... Oi. Pode falar. Mas eu ia falar agora, nessa parte abdominal do abdômen, justamente por ter muitos órgãos, tá? Muito provavelmente essa pessoa está sofrendo algum tipo de estresse muito forte. Onde está sobrecarregando toda essa parte do meio aqui, tá? Toda essa parte abdominal. Porque tem muita coisa. Perfeito. A Kátia Flávia, mas e o desgaste natural, onde começa e termina? Então, nossa máquina, isso aqui é uma máquina, né? Ela tem um desgaste natural, certo? Então, ela tem um desgaste, mas não quer dizer que ela vai ter dor natural. Sim, claro. É uma grande diferença. É uma grande diferença. E aí eu posso falar mais uma vez de jogador de futebol e acho que posso falar o nome aqui, inclusive. O Ronaldinho. Ele desenvolveu muito rapidamente aquela compleição física dele toda. Então, quando ele chegou em determinado momento, já não suportou mais. O que era para ser utilizado durante uma vida, vamos botar 80 anos de vida, tranquilamente, ele utilizou isso tudo em 40 anos. Então, é mais do que natural que haja um desgaste acelerado. Era como se ele tivesse acelerado todo esses 80 anos em 40. Mais ou menos isso. Sim. Mas é muito importante, essa pergunta dela é muito importante, tá? Só para deixar claro. Sim. Desgaste natural existe, tá? Mas não dor natural. Então, que você lá com 90 anos tenha dificuldade de andar por causa do desgaste de uma articulação, de uma coisa, sem problema. Isso vai acontecer. Mas a dor, tá? Aí é porque tem algum problema ali naquele local. Tá? E aí precisa ser cuidado, porque se não cuidar, aí o desgaste vai ser muito mais rápido, inclusive. Perfeito. Ô, Caio, aqui a Aline fala, minha pergunta era a respeito de atraso
psicomotor de um bebê. Gostaria de saber se a psicossomática explica algo. Atraso psicomotor. Há de se tomar bastante cuidado com esse tipo de diagnóstico, tá? Porque mesmo criança, cada uma tem o seu tempo. Meu filho, por exemplo, o Pedro Cobra, que está com 19 anos já, mais alto que eu, inclusive, e tudo mais, certo? Ele só começou a falar com 3 anos de idade. Ele não falava quase até 3 anos, falava muito pouco. O problema depois foi ele parar de falar. É pra dar risada. A única piada que eu tô contando, é isso aí, amigo, dá risada. Então, assim, até os 3 anos ele quase não falava. De repente, depois dos 3 anos, ele desandou a falar que para parar o cara foi difícil. Então, existe, às vezes, realmente algum comprometimento motor. Nesse caso de psicomotor, aí você precisa fazer exame, aquela mesma história, né? Nós vamos utilizar a medicina tradicional. Mas certos atrasos, às vezes, eu estou falando que a própria medicina, ou até as pessoas que atendem, tá? Citam isso, às vezes, como um alerta, tá? Olha, a média, por exemplo, tá? De criança para andar é até 1 ano de idade. Vamos dar um exemplo. Um exemplo, tá? Tal. Se teu filho ainda não andou, ele está com atraso. Mas não quer dizer que ele seja problemático, não quer dizer que ele tem algum problema sério, nem nada disso. Às vezes é o tempo dele mesmo, tá? Por uma série de motivos também, claro. Mas Perfeito. É o tempo dele. Então, se isso realmente... Não se desesperar por tudo, né, Caio? Não. Não se desesperar e outra. Se está havendo algum atraso aí, tentar incentivar mais, usar técnicas até psicomotoras para a criança desenvolver mais rápido. Que nem o Pedro. O meu filho que não falava, ficávamos conversando com ele direto, entendeu? Fazendo ele, estimulando ele a falar e tal. E como eu falei, esse foi o problema. Quando ele começou, não parou mais. É porque ele escutava demais tu falando, e disse, não, deixa ele falando só aí, porque eu não vou ter vez. Acho que ele guardou muita coisa. Quando falou, guardou tudo de uma vez. Veio tudo de uma vez. A Cibele Gomes, que é amiga da gente do grupo também, e dores na coluna, na altura da cadeira, quando trava com dor, obrigando a pessoa a se curvar de dor. Quase não consigo endireitar a coluna. Na cadeira é do quadril, né? Nos quadris, né? É que eu não li a pergunta, então. Vamos lá de novo. Cadeira, no quadril. É a Cibele Gomes, porque eu faço a pergunta do jeito que está aqui, tá? E dores na coluna, na altura da cadeira, ou seja, dos quadris. No quadril. Quando trava com dor, obrigando a pessoa a se curvar de dor, quase não conseguindo endireitar a coluna. Alguma crença passada pelos pais dessa pessoa, tá? E isso é muito importante agora. Lembra que eu falei quadril, né? As cadeiras, é a nossa base, a nossa estrutura, tá? Alguma crença muito forte, alguma crença muito profunda passada pelos pais foi destruída, foi ameaçada, há um conflito gigantesco em cima disso, tá? Com essa pessoa. Eu vou dar um exemplo, eu não gosto de misturar certas coisas, mas vamos lá. Vamos dizer assim que... Eu tô pensando necessidades básicas não atendidas. Necessidades básicas não atendidas. Da mesma forma. Vamos dizer, por exemplo, que essa pessoa tinha uma situação financeira muito boa, ok? Muito boa. A família sempre teve uma situação financeira muito boa. E de repente perde tudo. E toda a base que ela tinha, toda a estrutura mental, emocional que ela tinha, era baseada naquela situação. Ela perde tudo. Tá? Então pode dar um travamento mesmo na coluna nessa região. Com certeza. Tá? Por outro lado, tem vários tipos de crenças diferentes, aí depende da cultura, depende do ambiente familiar e tal. Mas são crenças ligadas a isso. Fala. Coisas que você falou aí, eu conheço pessoas, inclusive, né, que passam por esses abalos financeiros, e geralmente são os últimos filhos, Caio, porque tinham uma estrutura que não chegaram a curtir tanto como os mais velhos, e aí quando esse pai ou essa mãe perde todo esse conforto, essa criança também se sente desamparada, se sente sem estrutura, literalmente. Sim. E isso a gente identifica depois em análise, entende? Perfeito. Mas resumindo, travamento assim é alguma crença muito forte que existia, tá? Algo que era verdade absoluta para essa pessoa, que jamais iria mudar na vida dela. Mudou. Isso.
Isso. Tá? E é isso que Pronto. causa esse tipo de problema aí na base da coluna. Que é exatamente ali o eixo também de gravidade, o equilíbrio, né? Tira a pessoa do Sim, equilíbrio. sim, total. O Estênio Estevão pergunta, Lauro, por favor, fale um pouco a respeito de pressão baixa. Manda, Caio. Pressão baixa, desânimo com a vida, Perfeito. desmotivação com a vida. A vida ou as coisas perderam a motivação, perderam o motivo. Tá? A pessoa está tendo muita dificuldade em encontrar motivo para fazer as coisas. E por outro lado, normalmente, ou mais comumente, é ocasionada por muita frustração, por muita decepção. Tá? Aham. Seja com os outros, seja no trabalho, seja com algo que ela queira muito, que queria muito na vida e tal. Perdeu essa motivação, perdeu esse ânimo. Certo? Automaticamente baixa a pressão. Ou seja, ela não precisa mais de ter fôlego, não precisa mais ter a pressão, certo? Não precisa ter mais o ânimo, tá, para fazer, porque aquilo ali já para ela não interessa mais. Ela perdeu a motivação. Perdeu o ânimo, A assim. Aline, que tá dando uma travadinha, Caio, e eu não sei quando tu já terminou de falar ou não. Tá, Falou? Terminou? terminei. Vamos lá. A Aline fala aqui a respeito de cheiros imaginários, por exemplo, cheiro de fumaça. Tem alguma Legal. relação com a psicossomática? Não especificamente a psicossomática, mas a gente explica. A gente associa muito tudo que está à nossa volta, tá? Tudo numa mesma situação. Então, o que você hoje vivenciou na tua vida, você associou sons, você associou cheiros, você associou cores, visão, tá? Tudo foi associado. Então, se você estava num ônibus, por exemplo, você estava ouvindo o barulho do ônibus, você estava vendo as pessoas que estavam no ônibus, sentindo o cheiro que estava no ônibus e assim por diante. Alguns traumas no passado, a gente Perfeito, associa a determinadas situações. Então, eu posso perfeito. estar sentindo, ela falou que está sentindo de fumaça, né? Aham. Então, eu vou Isso. dar um exemplo bem prático. Vamos dizer que numa situação muito triste, certo? Havia muita fumaça envolvida. Então, vamos dizer que ela presenciou um incêndio e ela viu pessoas ali morrendo, tá? Vamos dar um exemplo bem forte. Viu pessoas morrendo naquele incêndio. E em volta disso, ela estava sentindo muito cheiro de fumaça. E ela se sentiu muito triste porque tinha pessoas que ela conhecia lá dentro, por exemplo. Tá? É só um exemplo. Então, Aham. hoje, se ela vê uma situação na televisão de um incêndio, que está lá na televisão, ela pode sentir aqui, lembrar do acontecimento e automaticamente sentir o cheiro da fumaça, tá? Onde não tem Perfeito. fumaça. Isso. Perfeito. Nosso Mas a cérebro é. memória, a Fala. gente chama isso de memória olfativa, certo? Perfeito. Tá? Do Perfeito. olfato. E essa memória vem impressionante. A Expedita Gomes tem aqui uma pergunta. Qual a compreensão quanto à convulsão? Seria interessante se ela fosse colocasse qual a idade da pessoa ou coisa parecida. Ou você pode resumir para tudo? Não, a convulsão para mim já é suficiente. Manda. Convulsão. Nós estamos falando do quê? Cérebro, certo? Mau funcionamento. Uma espécie de um tilt que dá no cérebro. Ok? Uma fuga, né? Uma fuga, né, Caio? Também? Pode ser uma fuga, isso. Esse tilt pode ser uma fuga, como também pode ser uma paralisação, pode ser várias coisinhas aí. Mas eu chamo de tilt por causa disso. Não fica muito específico, né? Mas deu ali Aham. algum tilt, alguma coisa, aonde a pessoa não viu saída, ela não viu resposta para alguma questão Perfeito. racional, tá, da vida dela, Perfeito, Caio. ok? Perfeito. Já que ela, Aí já que vem uma ela, convulsão. já que ela é extremamente racional, Sim, quando escapa o controle, pode ocasionar convulsão. É isso? perfeito, perfeito. Um abraço para o Thales Pereira, esteve aqui recente com a gente. A Marilda pergunta, e quem sempre teve pressão baixa, Caio? É a mesma coisa. Essa pessoa se sempre teve, é que aquela história, esse sempre não é bem sempre, mas tudo bem. Quando a Aham. gente vai, depois de conversar em terapia e tal, é que a maior parte do tempo ela sente a pressão baixa, né? Tal. É exatamente aquilo que eu falei antes, certo? Ela tem dificuldade nesse caso, se ela sempre teve, ou tem com muita frequência,
ela tem muita dificuldade em achar motivo nas coisas, em achar ânimo nas coisas. É muito comum eu pegar uma pessoa assim e falar assim, eu não tenho motivação para nada, nada acontece na minha vida e tal. Mas motivação é você que cria, certo? Às vezes acontece de algo externo te motivar, mas essa motivação você precisa buscar normalmente internamente. Encontrar motivos para fazer determinadas coisas. Então eu vou acordar amanhã, porque amanhã parece que vai fazer sol e eu quero dar uma caminhada, certo? Esse é o meu motivo para acordar, para ir caminhar. Não, eu não vou esperar para ver se vai fazer sol ou chuva e tal para me motivar. Não sei se dá para entender isso. Então essa motivação é interior. A pessoa tem às vezes dificuldade, certo, em criar essa motivação, em acionar esse mecanismo de motivação interno. Tá? Ela fica normalmente esperando que coisas aconteçam à volta, fica muitas vezes dependendo de terceiros para que essa motivação exista, tá? Jogando meio que essa motivação para os outros, né? Para terceiros. Tá? Tem vários casos aí que pode justificar. A Cibele pergunta também, obesidade é ligado a conflitos com a mãe ou bloqueio na parte criativa da pessoa? Eu ouvi isso um dia, tem sentido? É uma das hipóteses. Também, né? Pode acontecer. Pode. Também. Pode. Mas a obesidade tem, rapidinho, gordura é reserva de energia, tá? Gordura é reservas de energia. Para que eu estou guardando energia? Normalmente que eu tenho medo de escassez, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de faltar, eu tenho medo de uma série de coisas futuras, certo? Então eu guardo energia para esse futuro. Ok? Perfeito. É uma das bases. E a outra da obesidade é uma questão do enfeiamento, se enfeiar. Eu achei o maior barato a live que você fez agora na semana com a Lu, né? Acho que é Lu. Que você falou enfeiamento. Rapaz, isso é o tipo de linguagem que a gente utiliza aqui no Ceará, não sabe? Que legal. Enfeiamento. Eu achei o maior barato, cara. Mas é isso mesmo que o Caio fala. A pessoa exige para ela exatamente isso, né? Até de não querer aproximação, Caio. A pessoa né? A pessoa passar a se sentir mal para que ninguém se aproxime. E o engraçado é que nesse caso, eu tô rindo porque sempre existe os dois lados, né? Pode ser para evitar, certo? E pode ser para atrair, para sentir pena dela. Sim, sim. Para que as pessoas sintam pena, dê atenção e tal. Cada caso é um caso. Então são várias as hipóteses. Mas eu gosto de explicar dessa maneira que é reserva de energia, tá? Para que está guardando energia? É medo do futuro? Está se enfeiando? Quer buscar a atenção das pessoas com isso? É um conflito com a mãe, certo? Que está gerando isso? Pode também, tá? Tem várias causas aí. Mas sempre pensa nisso. Isso é uma reserva de energia. Para que eu estou guardando energia no meu corpo? Para que eu estou fazendo essa reserva? Tá? Essa é a maneira de analisar. Medo do quê, né? Medo do quê? Pode ser medo, pode... Isso. Gente, mais perguntas aí ou eu já posso liberar o Caio, porque esse homem aqui tem trabalhado de domingo a domingo. O homem é o liveiro do Brasil, tá? Em tudo que é canto, viu, gente? Mais alguma perguntinha vocês me convidam, eu venho. Bicho, a tua presença é extremamente agradável pela maneira simples que você aborda os temas, pelo jeito que você lida com as situações, até inclusive mais dolorosas. Então, assim, isso que faz de você um cara diferenciado no trabalho que você faz. E eu te agradeço demais por isso. Vem uma pergunta aqui da Regiane Mendes. Esse Instagram mete a gente no rabo de foguete, como a gente diz. Regiane Mendes, ela fala sobre o lúpus e causa. Sim. Lúpus, nós estamos falando de doença autoimune. E eu gosto muito de falar da doença autoimune, não me pergunte por quê. Né? E me perdoa ela se ela tiver a doença, tá? Não tô rindo da doença dela, não, tá? Claro. Mas é do processo. É uma doença que eu estudei bastante também para entender. Aliás, no Covid hoje, o maior problema, tá? Que tá havendo quando alguém pega um Covid, é justamente uma reação exagerada autoimune que dá no pulmão. Por isso aqueles respiradores, por isso tudo aquilo que está acontecendo. Tá? Essa reação autoimune lá no pulmão é que está gerando toda essa problemática aí no Covid. Que se não tivesse essa reação autoimune,
Tá? Talvez seria mais um vírus de gripe como qualquer outro. Ok? Beleza, E tranquilo. é essa reação autoimune que está gerando realmente a maior parte dos problemas. E na psicossomática, tá? O que que é? Uma reação autoimune está falando de células do teu próprio corpo, células suas, estão atacando células saudáveis do seu corpo. Isso. Ok? Digamos que elas estão confundindo as tuas células saudáveis com inimigos. Ok? Perfeito. Perfeito. E eu estou dando tempo para ela pensar, ela que está lá falando. Porque eu fico imaginando a pessoa, eu respondendo, ela falando. Então o que acontece, Regiane? Eu tenho uma dificuldade muito grande de me reconhecer. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com aquilo que eu sinto. Tá? Me reconhecer. Eu não sei, aliás, sentimentos e emoções, para quem tem doença autoimune, é uma coisa que gera bastante dificuldade. Para nós pode parecer, para quem não tem dificuldade, vamos dizer assim, pode parecer uma coisa meio maluca, mas não é não. Tá? Às vezes a pessoa não sabe, inclusive, identificar o que está sentindo. Ela sabe o que está sentindo, mas não sabe dizer o quê. Reconhecer-se, tá? Saber quem ela é, qual é o papel que ela exerce aqui, o que ela está fazendo nessa terra. Esse tipo de dúvida, tá? É muito pertinente, encaixa muito no quadro autoimune. Então, ou seja, é uma dificuldade em reconhecer-se, saber quem ela é, o que ela está fazendo aqui, quais os papéis que ela exerce na vida, tá? E tudo mais. Essa dificuldade é que gera uma doença autoimune. Falta de reconhecimento, literalmente. Isso, A Regina, interno. Isso. A Regina está dizendo, falta fazer uma live comigo. Vamos fazer sim, viu? E a Cibele pergunta também, e alergia em crianças? Alergia alimentar e de pele? Toda alergia, nossa, certo? Primeiro, né? Eu acho isso engraçado, viu, Laura? Engraçado não, tá? Que não é para ela, tá? Que tá fazendo a pergunta. Mas é que às vezes a pessoa fala assim, eu tenho alergia. Tá, mas por que você tem alergia, né? Porque ninguém nasce alérgico, tá? Né? A pessoa cria alergia. Ela surge em algum momento na vida e a pessoa acaba tendo alergia. Então, por exemplo, o caso da lactose, né? Ela falou que tem na pele, né? Me lembra a pergunta. Não, é em criança. Em criança. Se é criança, pele, falou. É pele e... Deixa eu ver de novo aqui. Ela não, é a Cibele, ela não colocou não. É alergia em crianças, alimentar e pele. Alergia alimentar e alergia de pele. A pele também, Caio, já pode, a da pele também já pode trazer o do problema alimentar, não é? Já pode ser a parte externa já dando um alarme já muito grande. Sim. Se ela falou, crianças, tá? Isso é uma coisa legal da gente falar, que encaixa bem na psicanálise também. Crianças até 7 anos são puro reflexo, tá? Da mãe, da figura materna. Por que são puro reflexo dela? Porque o maior convívio, o maior aprendizado é com a figura materna, que é normalmente quem toma conta da criança nessa época e assim por diante, tá? Isso. Dos 7 aos 14 anos, ela vai procurar a figura paterna. Porque ela vê todo mundo, né? Tem pai e mãe, e ela quer saber como é que é o pai, o que é na vida dela e tudo mais. Então, ela meio que é um reflexo do pai, tá? Por isso mesmo, por ela buscar essa identificação, tá? É que tá chegando um monte aqui de mensagem, parou. É trabalho. Tá pitando aí, não tem problema não. Então, é só para deixar claro. Até os 7 anos, então, nós vamos recorrer à mãe, certo? A figura materna. Dos 7 aos 14, a figura paterna. Isso é regra e tal? Não obrigatoriamente, tá? Mas é mais comum que isso aconteça. Então, se a criança tem alergias, o problema ou o conflito, tá? Está com a mãe. A mãe tem esse conflito. E ela passa de alguma forma para essa criança. A criança se identifica com aquele conflito. Tá? Por algum motivo. E conflitos com figuras, né? Com determinadas coisas na vida dela, vão causar uma certa expectativa. Ok? Então, quando eu tenho expectativa de que algo vai me fazer mal, né? Ou algo eu não tolero, ou algo eu não suporto, tá? E eu estou falando de qualquer coisa em relação
à vida, tá? Eu vou associar a determinadas, às vezes, alimentos, a determinadas ameaças, ou seja, eu me sinto ameaçado, tá? Quase que constantemente. Alergia nada mais é do que eu me sentir ameaçado, e a pele reage de diversas formas, seja pela dermatite, seja por psoríase, seja por, num grau mais profundo a psoríase, num grau mais leve a dermatite, ou qualquer outro tipo de urticária e tudo mais, é porque, de alguma maneira, a pele está reagindo a uma ameaça. E essa ameaça pode ser tanto uma ameaça real, tá? Externa, aqui como o ácaro e outros agentes alérgicos, tá? Que normalmente não me dariam nada, mas como eu estou muito sensível, eu estou me sentindo muito ameaçado, a minha pele fica mais sensível. Essa sensibilidade acaba me dando sintomas, ou seja, acaba tendo uma reação mais forte a algo que normalmente não me daria uma reação assim. Perfeito. Tá? Então, a alergia é isso. É uma reação a uma ameaça externa exagerada. Tá? Eu estou atento e sensível a tudo que está acontecendo à minha volta. Okay? Perfeito. Tranquilo. A Rosana Medeiros está falando gratidão, Laura e Caio, excelente live, que venham mais. E o Moisés Félix também nos parabeniza. Marla Ribeiro, gostaria de saber sobre bipolaridade. Não é que você vai abordar na visão da psicossomática, tá bom, Marla? Não é na visão da psicossomática, mas o Caio vai falar a respeito da bipolaridade, mas de forma terapêutica, tá? Podemos falar de várias formas, só que isso não é, vou dizer, um objeto de estudo da psicossomática. Estudo, isso, A exato. psicossomática ela sempre vai estudar um sintoma físico, né? Qual é a causa psicoemocional, tá? A bipolaridade é um transtorno da psiquiatria, uma classificação da psiquiatria. E essas classificações da psiquiatria são o quê? Elas pegam vários sintomas, certo? Vários tipos de comportamentos. Isso. Pega várias pessoas que têm esse mesmo comportamento, esses mesmos sintomas, certo? Sintomas, eu digo, de relacionamento, né? No relacionamento com a vida, relacionamento com o trabalho, relacionamento com isso, relacionamento com aquilo. Então, esse grupo de pessoas que tem essas mesmas dificuldades, tem esses mesmos conflitos, nós vamos dar um nome. Então, pessoas que têm dificuldade com isso, aquilo, depressão. Pessoas que têm dificuldade com isso, aquilo, bipolares. Borderline, tá? E assim por diante. Então, é uma classificação. Então, eu como holista, tá? Eu sou um terapeuta holista, não é que eu desconsidero, mas essa classificação, para mim, eu vou querer saber o que é ser bipolar para ela, o que acontece, qual é a dificuldade que ela tem na vida, quais são realmente os sintomas que acontecem. Então, o bipolar disse na psiquiatria que é aquele que tem uma facilidade muito grande, né? Facilidade não, né? Eu não sei dizer se é facilidade ou dificuldade. Mas tem uma facilidade muito grande de mudar de humor, certo? Então, uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Aquela fase de euforia e a fase de tristeza profunda. Então, num mesmo minuto, ou às vezes na mesma hora, certo? Ela pode estar nesses dois estados várias vezes. Então, aí nós vamos, é uma das características principais que nós vamos falar, que nós vamos estar falando da bipolaridade, que é a classificação da psiquiatria. Como holista, como é que a gente vai ver isso, certo? Lá no passado, essa pessoa viveu muitos traumas, certo? Isso é certeza que teve bastante trauma, teve muita dificuldade em lidar com várias coisas, mas principalmente com esses dois estados, tá? Ela não teve, digamos que uma base psíquica, emocional ali na estrutura dela, que deixou claro para ela o que era o que e quando sentir o que. Isso. Tá? Perfeito. Vamos dizer que os filtros dessa pessoa foram danificados por traumas. Então ela não consegue mesmo às vezes filtrar, tá? Certas coisas. Perfeito. Bem no basicão é por aí, tá? Perfeito. A Expedita Gomes pergunta aqui sobre a psoríase e você falou agora há pouco, deu só uma rápida pincelada na psoríase, tá? O que você tem mais para falar? Não, como eu falei, a psoríase, a pessoa que tem psoríase, ela tem ela é extremamente, digamos, sensível, tá? Falando de uma forma bem bonitinha. A pessoa é muito sensível. Por outro lado, ela não consegue lidar de novo com as emoções, com os sentimentos dela.
tá? Tem muita dificuldade de lidar com isso. Então, ela se sente constantemente ameaçada, porque além do fator externo que ela deve sentir, você se sente muito ameaçada, o mundo é muito perigoso para quem tem psoríase. Ele é muito ameaçador. Quem tem psoríase se identifica muito com essa fala, com essa minha fala. Tudo que acontece à volta da pessoa que tem psoríase, ela parece que é com ela, certo? Parece que ela está sendo... É tudo com ela, tudo com ela. Okay? E ela tem uma dificuldade interna também com essa parte das emoções e sentimentos. Ela não consegue lidar muito bem com isso. Então, é uma pessoa que detesta injustiça, não pode ver injustiça na frente dela, que vai lá e atua. Certo? Por quê? Porque por um outro lado aí na psoríase, tá? Ela se sentiu em algum momento lá atrás extremamente injustiçada na vida. Isso. Esse provavelmente foi o gatilho para começar esse estado sensível de atenção extrema, tá? Onde a atenção extrema gera reações extremas, até na própria pele. E principalmente nela, que é a primeira linha de defesa nossa, né? Seja orgânica, perfeito, seja cara. mental, seja emocional. Perfeito, cara. Perfeito, perfeito. E esse senso de justiça, quando é de maneira moderada, digamos assim, ou você percebe que você não precisa entrar demais, né? É o que pode vir a ocasionar esse senso de justiça gigantesco sobre absolutamente tudo, né? Então tudo te afeta. A Marla Ribeiro, ela se sente culpada naquela pergunta da bipolaridade, né? E ela fala aqui que no outro nível, deixa eu ver aqui. Primeiro, que o bipolar, como você bem fala, tem o nível de estresse, digamos assim, muito alto, ou melhor, de depressão. Passa uma temporada depressiva e outra temporada extremamente eufórica. E ela fala aqui que a pessoa se corta. Então isso deve ser uma válvula de escape para atenuar essa dor. Seria isso, Caio? Então, você veja como as classificações, né? Para mim é uma coisa complicada. A pessoa, por exemplo, que se corta é muito mais para o lado borderline do que o bipolar. Embora sejam transtornos similares, tá? Ou até tem algumas semelhanças, tá? Eles são diferentes, uma coisa da outra. Por isso que a pergunta é, né? Qual é a dificuldade da pessoa no dia a dia dela, na vida dela? Esse caminho eu acho mais saudável numa terapia, para perguntar para a pessoa o que é. Ah, não, porque eu sou borderline. Então parece que com o rótulo ou com a classificação já ficou claro que ela é. E não ficou, não é claro. É uma sugestão, né? A gente sabe, o Caio, que o médico, ele é um cara que a palavra dele é a final e acabou. Então, se a pessoa interpreta aquilo como uma sugestão, realmente ela vai acreditar, né? Porque quando você fala aí, né? Não é isso? Sim. A palavra do médico é uma sugestão muito forte. Então, acreditar realmente nisso e passar a tomar medicamento, e realmente você vai nisso até determinado momento que você encontra pela frente um terapeuta chamado Caio, que ele pode... Na verdade, eu não vou te mentir. Quando alguém chega numa sessão, certo? E fala para mim que é bipolar, ou que é borderline, ou que é depressivo, ou que é isso, aquilo, uma das primeiras coisas que eu faço é desconstruir isso. Perfeito. Tá? É desconstruir esse rótulo. Perfeito. Porque para mim é uma pessoa que está ali com dificuldades. Qual é a tua dificuldade? Vamos tratar das dificuldades. Porque muitas vezes a pessoa se apega a esse rótulo, tá? Ou se apega a essa classificação e fica martelando naquilo, entendeu? Naquela mesma classificação. Eu sou. Exato. Então, acho que a primeira coisa a se fazer aí numa terapia, para mim, no meu caso, o que eu faço é isso. É tentar desconstruir isso. Tá, você é bipolar, bacana, tá? Mas me explica o que acontece na tua vida, né? Para chegarem a te diagnosticar dessa maneira, tá? E ela vai me explicar. Então, aí nós vamos tratar caso a caso, vamos tratar situação a situação. E é por isso que pode ser, e se a pessoa realmente tem uma tendência natural também a dar uma estabilizada nisso, né? Sim. Se a pessoa realmente não só estabilizado. Eu acredito que toda pessoa possa voltar a ter equilíbrio, certo? Ser uma pessoa equilibrada, voltar ao equilíbrio, ser feliz, ser saudável e tal. Não que ela nunca vai ter problemas na vida, não é isso. Mas que ela se sinta capaz de resolver
Que se sinta capaz de lidar com qualquer coisa que apareça pela frente. Então é que nem fala assim, mas bipolaridade tem cura e tal. Todo transtorno, toda doença tem cura. Certo? A cura é voltar ao equilíbrio. Mas amanhã pode acontecer de novo de eu ficar bipolar, por exemplo, certo? Que seria o que ela poderia dizer. Sim, você pode ter talvez um episódio. Tá? Pode acontecer isso aqui. Mas na maior parte do tempo você vai estar no seu equilíbrio. Vai estar conseguindo lidar com as coisas, vai estar conseguindo ser feliz e tudo mais. Então é por isso que eu falo que lidar com classificação é uma coisa meio complicada. A Marilda diz, maravilhosa esta live, parabéns. A Expedita, sobre o ronco. Ela quer saber sobre o ronco. O que não fala de dia... tensiona tudo aqui, ó. A garganta, ó. Tudo. Perfeito. Tudo. Então, essa tensão, tá, ela é sentida de várias maneiras. Existem vários sintomas. Mas aquilo que eu não falo, esse é bem literal, tá? Aquilo que eu não falo de dia, eu falo à noite. Seja verbalmente, porque tem muita gente que fala, inclusive dormindo, né? E tem gente que simplesmente ronca. Porque fica tudo tenso aqui na garganta. E a tensão é tensão mesmo. Tá? Até nas próprias cordas vocais. Eu quis falar, mas não falei. Certo? Essa vontade de falar, mas não falar, causa uma tensão nessa região. Tá? E é uma das coisas que provoca o ronco. O médico chegou, com 20 minutos de conversa, chegou ao diagnóstico do bipolar. É mole ou quer mais? Não, então. Não. Reveja. Procura um outro profissional. Porque se foi assim, isso que aconteceu na vida dela. Porque assim, é como a gente estava falando, se a pessoa aceita a sugestão, né? Se a pessoa aceitou a sugestão, se levou o adolescente para uma consulta com essa, e que se a mãe também aceitou essa sugestão, é isso que vai ser alimentado. Sim. Aqui a Marilda fala, os psiquiatras que conheço recomendam terapia além da medicação. Com certeza. De novo, medicação é para os sintomas, tá? Não para curar o conflito, para curar o problema. A medicação, por exemplo, no caso da depressão, no caso da ansiedade e tudo isso, cada medicação vai ter o seu objetivo. Então, uma é para diminuir a velocidade cerebral, no caso da ansiedade. Na depressão é para acelerar um pouco, entendeu? Essa velocidade, para a pessoa ter mais ânimo e tal. Cada remédio vai ter um efeito, tá? Mas tudo isso é para os sintomas. Não é a causa. A causa do conflito continua lá. Só em terapia que você vai cuidar disso. E é ali que você vai conseguir a tua melhora ou a tua cura. É na terapia. A medicação só serve para dar uma segurada. Isso. A Expedita Gomes, melhor explicação para o ronco que já vi. Essa foi demais, viu? E a Jaqueline... Total aversão a abraços e toques, mesmo de quem amamos. O que é que pode explicar, Caio, aí? É o medo de perder. Nossa, resumir tudo numa frase. O medo é o sintoma, né? O medo é o sintoma. Então, essa fobia, né, de toque e tal, é o medo de perder. Ela ama tanto... Certo? Que se ela se entregar para isso e também mostrar que ama, ou seja, retribuir e continuar amando e tal, certo? Pode ser que amanhã ela perca isso. E ela não quer perder. Então, por não querer perder, ela não faz. Exatamente. Show de bola. Pra você parece esquisito? Eu tô fazendo pergunta pra ela mesmo. Eu sei que eu tô falando com você, mas a pergunta é para ela, né? Isso parece esquisito? Pode ser esquisito, mas é o medo de perder acaba não deixando, não permitindo com que ela faça, não tenha esse tipo de intimidade maior. Porque se ela tiver intimidade, ela pode perder amanhã, certo? Então esse medo de sofrer amanhã e tudo mais e tal, ela prefere meio que se distanciar. Agora, de outro lado... fala. Não, podemos também estar falando de coisas mais graves ou traumas mais pesados. Então, por exemplo, essa pessoa, se ela teve algum abuso quando criança, certo? Onde houve o toque, certo? De afeto, de abuso, né? Por alguém muito próximo que ela tinha afeto e tal, isso pode ter criado nela, certo? Um medo desse toque.
né? Até uma certa fobia mesmo de ser tocado e tudo mais. Cada caso, como eu te falei, sempre é um caso, né? Mas essas duas hipóteses são bem prováveis. Ou é esse medo de perder, medo da intimidade, tá? Ou até mesmo algum trauma relacionado lá no passado. O pessoal está perguntando aqui, a Tânia está falando, e outras pessoas também já falaram de outra live, Caio. O que é que você diz? Fazer mais um no próximo sábado? Ou deixa mais para frente um pouquinho? Vamos? Durante a semana a gente conversa sobre isso, tá? Deixa me ver, quer falar um pouco sobre a compulsão alimentar? Regina Chaves, terapeuta. Compulsão alimentar. Alimentar dá prazer, tá? E é um prazer que não depende de terceiros. Você dá prazer você mesmo com a comida, certo? Então é uma coisa que dá muito prazer. Nós temos um negócio aqui na cabeça chamado centro de recompensa, tá? E ele guarda tudo aquilo na vida que te dá prazer e aquilo que te dá desprazer, tá? Se eu tô tendo muito desprazer na vida, ou seja, tô tendo muita decepção, muito isso, muito aquilo, principalmente com terceiros ou com a minha vida, etc. Tem uma coisa que meu cérebro lembra bem que me dá prazer, que é o alimento, certo? A comida, o mastigar, tá? Então, às vezes, a compulsão vem. Eu tô tão desprazer, tô tão chateado, isso aqui lá, eu preciso de alguma coisa que me dê prazer, para fazer o quê? Para equilibrar, certo? Então, às vezes, vem essa compulsão. O cérebro te lembra, olha, come que te dá, é gostoso. Come o chocolate que vai te fazer bem, você tem prazer em comer isso. Alivia teu sofrimento, né? Isso. Então, as compulsões, tá, normalmente, vem numa situação onde a pessoa tá muito infeliz, está muito desprazerosa, ou está tendo muita decepção, muita frustração na vida, muito estresse, e precisa de algo para equilibrar. Então, esse equilíbrio vem em alguma coisa que dê prazer e que não dependa de um terceiro, vamos dizer assim. Então, agora eu estou falando, inclusive, da compulsão alimentar, compulsão por compras, na masturbação, que também é outro vício, às vezes, certo? Vicia. Todo esse tipo de prazer imediato, aonde só dependa dele, dela ou dela, certo? Que não dependa de um terceiro, vira uma compulsão. Pode virar uma compulsão. Isso, perfeito. E se depender de um terceiro, tá ligado a outra coisa. Sim. A Ana Araújo está falando que é esclarecedora. Ana, um abraço muito grande para você, uma criatura adorável. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que venham mais lives, outra live. Ok, grata a Jaqueline. Chocolate também, minha filha, exatamente, isso. Toda compulsão, como o Caio falou aqui, né? Caio, eu acho que agora a gente está chegando ao final. Dá para tu ver quanto tempo ainda tem aí? Uns 9 minutos. Bom, então. Mas vamos lá também para se despedir, né? Isso. Vamos falar de você então, tá bom? Os atendimentos, fala o que você quiser. O programa aqui não é só meu, é nosso. Teus contatos, como é que você está atendendo, se atende presencial ou somente online, fica à vontade, deixa todos os teus contatos. Falarei. Bom, quem não faz parte ainda, né, entrar lá no grupo de psicossomática, que a gente fala sobre todos esses assuntos, que é muito legal, certo? Eu, particularmente, sou um terapeuta com abordagem holista, eu vou cuidar a gente cuida em terapia das 3 partes, né, que é a parte mental, emocional, a parte física também, através, por exemplo, de fitoterapia e coisas similares, e a parte energética também, com vários tipos de cromoterapia, com vários tipos de técnica e tudo mais. Então, meu atendimento ele é baseado nas 3 partes nossas, para conseguir justamente um equilíbrio, e eu atendo online, né, assim, como a gente está fazendo aqui agora, só que através do Skype, ou através do Zap, através do Messenger, certo? Então, é totalmente online o que eu faço hoje, no atendimento que eu faço hoje. E nessa abordagem mais holista. Fora isso, logo sai o livro do Caio, tá? Que já está lá no forno, só estou esperando o padeiro tirar. O livro, já está pronto. Pelo menos 180 mil exemplares estão vendidos, eu tenho certeza disso. Nossa Senhora! Tomara! É o pessoal do grupo, né? Com certeza. Então, e eu só tenho a agradecer, viu, Laura, pelo teu convite, tá? Você é um cara que eu já te falei que nós devemos ter sido aí, sei lá, irmão em outra encarnação, alguma coisa assim, né? Tá? Porque a gente se deu, sempre
sempre teve muita sincronia, nos dá muito bem. Tá? Te considero também um grandíssimo amigo meu mesmo sem nunca ter nos visto pessoalmente, certo? Mas a sincronia sempre foi muito grande. Então, sempre que você quiser, pode convidar que nós estamos aí e tal. E eu pretendo também te convidar depois para fazer as minhas aqui, tá? Na hora, cara. Abraço grande para ti. Felicidade, tudo de bom, Caio. E é como você falou, desde o primeiro momento que nós tivemos o primeiro contato, que foi uma fusão muito interessante, porque a gente fala de coisas muito parecidas, e além disso, a gente vai se reforçando, um reforça o outro, e a amizade realmente, mesmo sem nunca nos termos vistos pessoalmente, inclusive pessoas que nos conhecem em comum, tá? Falam e a gente realmente tem essa simbiose muito bacana. E é um prazer muito grande ter você como um irmão e como um baita de um profissional que eu indico sempre, sempre, sempre para qualquer pessoa, viu? Obrigado. O mesmo abraço aqui. Beleza, e um abraço muito grande. Agradecer a todo mundo e agradecer a todo mundo que participou, né, da live, que tá presente até agora aguentando nós aí. Escutando os dois. É um povo que a gente gosta demais também, né? Que não estão aqui à toa, não. É porque a gente gosta e é gostado. Sim. E vamos marcar então, a gente marca uma próxima aí para dar continuidade aí. Vamos sim. Durante a semana a gente eu acho um trabalho direitinho. Bacana. Sim. Muito importante. Viu, Caio? Tá? Que forte abraço para ti, cara. Tudo de bom, felicidade. Um abraço para todo mundo que participou também. Só reforçando aqui, amanhã às 17 horas, pessoal, eu vou estar com uma apresentação fechada num grupo que eu tenho aqui formado, só com mulheres, sobre o sintoma como manifestação do inconsciente. Então, quem tiver interessado em participar, que não é desse grupo, entre em contato comigo, tá? E amanhã, às 17 horas, através do Google Meet, cai uma ferramenta maravilhosa, viu? Esse Google Meet cabe até 250 pessoas, cara. Muito legal. Se na minha apresentação amanhã tiver 15, já tá bom demais. Tá ótimo. Abraço, Caio. Tudo de bom, felicidade. Fica com Deus, velho. Até a próxima. Junto. Valeu, garoto. Abraço. Tchau, tchau.